Então vamos lá, irmãos. Marcos capítulo 6, versículo 30 até o versículo 44. Amém? Estas são as palavras de Deus. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco em particular para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Peço que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, fortalece a nossa fé, nos enche do teu Espírito, da tua graça. Que a tua palavra venha nos inundar, meu Pai, aqui em nome de Jesus, que nós possamos ser fortalecidos na fé e que a graça do Senhor, Pai, venha completar no nosso coração aquilo que falta à nossa humanidade. Pai, nós somos fracos, somos falhos, mas o Senhor é mais do que suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e agradeço. Amém. Irmãos, esse texto aqui é um texto maravilhoso da palavra, diferente de alguns textos que a gente leu aqui das últimas vezes. Esse é um texto que ele, na verdade, você já deve ter ouvido várias mensagens sobre esse texto. Mas ele não fala só de milagres, porque é um texto que, ao mesmo tempo que ele narra a história de um milagre, de multiplicação de recursos, e tem tudo a ver, ele também fala bastante sobre liderança, sobre organização. E nós vamos tentar pegar o texto inteiro e ver tudo que ele diz a respeito dessas coisas, embora a gente, obviamente, não vai conseguir, porque a palavra do Senhor se renova todas as manhãs e amanhã vai ter coisa nova para ver. Mas hoje, qual é o prato, qual é o alimento que o Senhor preparou para nós? Vamos começar aqui no versículo 30. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus. Veja que interessante. Jesus tinha enviado os apóstolos de 2 em 2 para pregar nas aldeias. E isso a gente viu já 2 semanas atrás. E ele deu instruções para eles, deu autoridade para eles fazerem milagres, para eles expulsarem demônios. E agora os apóstolos voltam dessa missão. E quando eles voltam, o que é que eles fazem? Olha que interessante. Contaram-lhe tudo quanto tinham feito e como que tinham ensinado. Presta atenção na palavra aqui, contaram-lhe. Vocês já ouviram falar de uma frase, uma expressão chamada prestação de contas? Contar. O que os discípulos estavam fazendo aqui era justamente isso. Senhor, o Senhor nos deu uma missão, o Senhor nos deu uma tarefa, e está aqui o que nós fizemos. Olha, foi assim, eu fui em tal cidade, aí chegou lá, aconteceu isso, eu fiz desse jeito, eu fiz daquele jeito, aí eu preguei.
que você pregou, Jesus? O que você pregou? Aí eu ensinei assim, 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 Senhor. Muito bem, é isso mesmo, é isso que você tinha que ensinar. Ah, Senhor, teve uma pessoa que levantou a mão, perguntou, eu respondi assim. Você podia ter respondido melhor, não era bem isso, a resposta certa era uma prestação de contas, certo? Um relatório. Eles vieram passar um relatório para o Senhor daquilo que eles tinham feito. Por quê? Porque eles eram submissos a uma autoridade. Eles não eram os inventores da missão, os criadores da tarefa. Eles receberam a tarefa foi dada. Então agora eles vão prestar contas ao seu Senhor. Todos nós, irmãos, vamos prestar contas. A Cristo em primeiro lugar, porque Ele é o Senhor, certo? Em última instância, no dia do juízo final, todos nós vamos prestar contas para Ele. Mas a Bíblia, ela, ao mesmo tempo, também cria vários sistemas onde há prestação de contas mútua, certo? Então, existem hierarquias na família, existem hierarquias na igreja, e existe sempre uma prestação de contas. Então, existe uma linha de autoridade entre filhos e pais, em que os filhos têm que prestar contas aos seus pais daquilo que eles estão fazendo, se é que eles estão obedecendo ou não aquilo que foi instruído. Existe uma linha de autoridade entre marido e mulher, para que haja uma prestação de contas, uma conversa. Até a liderança, ela tem uma prestação de contas. O pai, ele tem que conversar com a mãe sobre a forma como ele está lidando com os filhos, e ele tem que prestar contas na igreja, com a autoridade eclesiástica, com o conselho, com o presbitério, sobre se ele está sendo um bom pai, se ele estiver sendo um mau pai, e essa história chegar até a igreja pode chamar ele, olha, nós temos ouvido falar que você tem sido um pouco duro demais na sua casa, um pouco forte demais na sua lida com seus filhos, ou que você tem sido fraco demais, como que está isso daí? Tem uma prestação de contas. Existe uma prestação de contas. O pastor na igreja, a igreja em geral presta contas para o pastor, mas o pastor presta contas para o conselho, para que sempre haja uma prestação de contas. Ninguém na igreja não tem que prestar contas. Isso não existe. É claro que existe sim uma forma de hierarquia, de trabalho, mas ao mesmo tempo não existe um indivíduo na igreja que pode fazer o que ele quiser e não tem que prestar contas do que ele fez, e não possa ser corrigido, não possa ser chamada a atenção dele, olha, não foi bem isso que você devia ter feito, você tinha que ter feito de outro jeito. E isso é muito importante, irmãos, por várias maneiras. Primeiro, quando você presta contas, uma coisa muito boa é que você é confirmado naquilo que você fez, certo? Se você está agindo correto dentro da palavra de Deus, chega na hora de prestar contas, olha, o que eu fiz foi isso daqui, eu fiz isso porque a palavra de Deus manda fazer assim. Aí o seu líder, a pessoa dentro, as pessoas ou o grupo de pessoas para quem você está prestando contas, vai poder olhar e avaliar e falar assim, não, irmão, realmente você fez certo. Isso fortalece a sua fé, te confirma na justiça daquilo que você está trabalhando. Também existe uma coisa aqui importante, porque isso ajuda você a vencer tentações. Olha, o que eu vou fazer agora, depois vai ter que ser explicado. Então é melhor eu fazer algo que eu possa explicar, né? Porque se eu fizer algo que eu não possa explicar, como é que vai ficar depois? Eu vou ficar com a cara desse tamanho. Então, a ideia de que você vai prestar contas e você se submeter a esse processo de prestação de contas é muito boa, porque ajuda você a vencer tentações. E, por último, a prestação de contas, ela também é muito boa, porque ela evita o orgulho. Eu vou ter que explicar se o que eu fiz é certo perante Deus e não perante a minha opinião. Então eu começo a perceber que eu não sou uma pessoa intocável. Não existe ninguém intocável. Todos nós estamos em várias relações na nossa vida, no trabalho, na família e principalmente na igreja. Na igreja, mais do que tudo, porque a igreja, ela cria um padrão que vai ser espalhado para as outras relações. Se existe na igreja uma estrutura,
certo? Onde existe prestação de contas mútua, onde todo mundo presta contas de alguma forma em algum momento, isso de alguma forma impacta as famílias daquela igreja. Por quê? Porque a igreja, as famílias na igreja começam a olhar e falar, olha, tem como fazer isso. Na igreja acontece, então em casa tem como acontecer. As empresas, as pessoas que trabalham nas várias relações dentro da igreja, elas começam a levar isso para o seu trabalho. A igreja passa a ser uma fonte de valores para alimentar as ações das várias relações que você tem na sua vida. Então aqui os discípulos não estão tristes nem com medo de prestar contas para Jesus. Para eles não é um problema, é um momento de aprendizado, é um momento de crescimento, é um momento de fortalecimento, é um momento de cortar as arestas, certo? Não é um problema, pelo contrário, é uma bênção para esses apóstolos poder voltar para Jesus. Agora, essa reunião é tão boa que Jesus pega e fala para eles, vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Então, depois que eles voltam do trabalho, eles têm essa reunião, eles contam para Jesus como foi, Jesus passa para eles ali, olha, muito bem, isso daí vocês têm que continuar fazendo assim mesmo, isso daqui é melhor mudar aqui, vamos alterar, porque Jesus tem a sabedoria que eles precisam, e agora Jesus fala para eles, olha, vamos ter um tempo a sós. Irmãos, isso aqui chama muita atenção para mim, por quê? Essa ideia de ter um tempo a sós com Deus, de não estar envolvido em nenhum outro tipo de trabalho, nem secular e nem espiritual, no sentido de, olha, não vamos fazer evangelismo agora, não vamos visitar ninguém agora nós vamos parar quietos, só eu, Mestre Jesus e vocês, meus discípulos, nós vamos parar, nós vamos para um lugar deserto, e nós vamos ficar quietinho ali, vamos ter um tempo juntos. Talvez ali nesse momento no deserto, Jesus ia falar algumas coisas mais profundas, algumas instruções mais específicas para a vida deles. Talvez ia descobrir feridas que eles não abriram lá na primeira conversa, agora eles iam abrir mais, e ele ia poder curar, sarar, trazer a palavra certa para aquilo ali. Esse momento a sós com Deus é absolutamente necessário na nossa vida, irmãos. Para você também, para mim também. Por quê? Porque, irmãos, o trabalho, o ministério, a vida cristã às vezes é cansativa. Às vezes ela realmente cansa. Então Jesus fala para eles, vocês precisam repousar, vocês precisam descansar, vocês precisam desse tempo comigo. É necessário para vocês. E aí Jesus chama eles, vinde, vamos, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Até na reunião do relatório eles não estavam conseguindo. Você imagina a situação, irmão? Eles estão ali tentando ter uma reunião, toda hora alguém bate na porta, toda hora alguém chama, toda hora alguém... Eles falam, vamos para um lugar deserto, vamos para um lugar deserto, a gente precisa de um tempo a sós. Você precisa de um tempo a sós com Deus. Você precisa, irmão, às vezes desligar um celular. Você precisa, às vezes, desligar a televisão. Você precisa entrar no seu quarto sozinho, dobrar o seu joelho com o seu Deus e orar. É mais importante, às vezes, do que muitas coisas que estão ocupando a sua mente. Você precisa abrir o seu coração para o seu Deus, você precisa falar o que está acontecendo com você, você precisa trazer para Ele quais são as suas preocupações. Ele quer ouvir, Ele quer ter esse tempo a sós com você. Não é um luxo, certo? É uma necessidade. E ali Ele vai trazer cura e vai trazer bênção para a sua vida. E eles vão sós num barco, em particular, para um lugar deserto. Agora é interessante que eles só vão ter o tempo a sós que eles estão no barco. Tomara que eles tenham ido bem devagarzinho, né? Para demorar para chegar lá, porque o tempo que eles tiveram a sós no final foi só o tempo que eles entraram no barco aqui no lago e chegaram no lugar deserto onde eles achavam que eles iam ter um tempo a sós. Por quê? Uma multidão de gente viu eles partindo. Eles falaram assim, olha, eles foram tantos graus ao norte, mais ou menos aqui nessa direção, só tem um lugar que eles podem estar indo, eu sei onde é que vão. Um fala para o outro, o outro fala para um, e as pessoas vão correndo, e quando eles chegam no lugar deserto, está cheio de gente.
Está cheio, repleto de pessoas. E olha que interessante. Jesus saindo, viu aquela grande multidão e teve compaixão deles. Jesus não ficou com raiva que eles não deixaram eles em paz. Poxa, né? Cheguei lá, eu queria ter um tempo a sós com meus discípulos e agora tem esse monte de gente aqui. Não. Ele teve compaixão deles, teve dó, viu sofrimento, viu necessidade, entendeu que aquelas pessoas não estavam lá para encher a paciência. Elas estavam lá porque elas tinham necessidade dele. Elas tinham necessidade do que ele tinha para oferecer. Mas olha que interessante. Ele teve compaixão delas porque eram como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, peraí. Presta atenção nessa parte. Eram como ovelhas que não têm pastor. Não tinha líderes em Israel. Não tinha sinagoga para todo canto. Eu tenho certeza que Israel nessa época parecia muito com Campinas. Devia ter uma sinagoga em cada esquina. Tem mais sinagoga em Israel do que bar. Em cada sinagoga tinha um presidente, um fariseu, alguém lá que cuidava, um mestre, um escriba. Fora isso, não tinha um templo. Em Jerusalém? Tinha. Não tinham sacerdotes lá? Tinha. Por falta de um sumo sacerdote, tinha 2. Que é uma história complicada, mas chegou uma época em que teve 2 homens que foram consagrados sumo sacerdote vivos lá no templo de Jerusalém. Então tinha liderança em Israel. Eles tinham líderes, mas não tinham pastores. Eles tinham líderes, eles tinham liderança, ele tinha alguém à frente, alguém que dava ordens, alguém que coordenava o trabalho, alguém que recolhia as ofertas, né? Alguém que administrava os recursos. Eles tinham alguém que falava lá no domingo, perdão, no sábado, né? Que a reunião deles era no sábado, mas eles não tinham pastores. Eles tinham líderes, mas não tinham pastores. Porque os líderes de Israel, irmãos, eles tinham entrado numa situação em que eles tinham se acostumado a ir lá para buscar a lã das ovelhas e nunca levar as ovelhas para pastar. Então essas ovelhas, elas nunca eram de fato pastoreadas, elas nunca eram de fato ensinadas, elas nunca eram de fato cuidadas, os carrapichos na lã delas nunca eram tirados. Elas estavam cheias de feridas, elas estavam cansadas, elas estavam famintas, elas não tinham direção, porque elas não tinham pastores, embora elas tivessem líderes. E o que Jesus faz, a necessidade primeira que Jesus percebe que elas têm e que ele começa a atender, é ensinar essas pessoas. Ele começa a ensinar-lhes muitas coisas. A palavra de Deus era o que elas mais precisavam. Elas iam na sinagoga, elas ouviam a leitura da palavra, mas ninguém explicava para elas de verdade o significado da Escritura. E Jesus começa a ensinar a elas muitas coisas. Que tipo de sermão foi esse que Jesus pregou? Provavelmente deve ser um sermão parecido com o Sermão da Montanha. Bem-aventurados, né? Ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Esse tipo de sermão, ele começa a ensinar, talvez parábolas, lições, ele começa a passar para essas pessoas. Era a necessidade principal delas. A necessidade principal das pessoas lá fora, irmãos, é a palavra de Deus. É a coisa principal. Veja, a palavra de Deus. Elas precisam ouvir a Escritura. Elas precisam que a Escritura seja ensinada, explicada e aplicada para a vida delas, para aquilo que elas estão vivendo. E elas precisam aprender o que Deus quer para a vida delas, que tipo de pessoa Deus quer que elas sejam, que tipo de pai, que tipo de mãe, que tipo de esposo, que tipo de esposa. Elas precisam que a palavra de Deus seja aplicada para a vida delas, elas precisam ser ensinadas. Só que o dia foi passando e os discípulos se aproximaram de Jesus porque eles falaram assim, olha,
É um lugar deserto muito bom para nós aqui, mas tem uma multidão de pessoas, eles não sabiam ainda quantas pessoas eram. Eles só viram que era muita gente. Eles pensaram, o dia está adiantando, vai ficar tarde, eles não vão conseguir encontrar coisa para comer, vai ficar difícil aqui. Provavelmente tinha crianças, provavelmente tinha idosos, provavelmente tinha pessoas ali que vieram de muito longe, e como elas vieram com pressa para alcançar Jesus, elas não trouxeram comida. Então, eles falam para Jesus, olha, despede essas pessoas para que elas vão procurar aí nos lugares vizinhos o que comer, né? Porque elas não têm o que comer. E aí Jesus responde para elas, olha, dão vocês de comer para elas. A necessidade primordial delas era a palavra, mas elas também precisavam comer. E os discípulos tinham pensado, olha, nós já pregamos, já expulsamos os demônios, já curamos os enfermos, né? E já falamos, Jesus. É interessante que assim, se você pegar no texto, nem fala de curas e milagres aqui acontecendo. Até agora Jesus só ensinou, só palavra, mais nada. Só Bíblia, palavra, Deus e ensino. E agora vem o primeiro, talvez o único milagre que aconteceu aqui, eu não sei. Nesse texto não tem como você dizer. Aqui não fala de outros milagres, só esse que vai acontecer agora. Dai voz de comer para eles. Essas pessoas, então, elas estavam agora numa necessidade, talvez algumas delas até tinham algum dinheiro em casa, mas não tinham pão naquele momento. E Jesus fala, deem de comer para elas. Quem? Vocês. Vocês vão lá e dão de comer para elas. Aí os discípulos pensaram assim, peraí, um discípulo olhou um para a cara do outro, olhou e falou assim, vamos fazer uma conta rápida, que olhou para a multidão, calcularam mais ou menos quantos caminhões de pão eles iam precisar para dar de comida para aquela gente toda, e falaram 200 denários. Agora, eu fiz um cálculo, mais ou menos, porque um denário seria o equivalente ao salário diário de um trabalhador braçal. Um dia de serviço de um trabalhador braçal. Bom, eu fiz um cálculo por cima. Provavelmente um trabalhador braçal hoje está recebendo mais do que R$100 por dia, certo? Mas eu fiz um cálculo para ser mais ou menos, ser fácil, R$100 por dia para um servente de pedreiro, um trabalhador braçal. R$100 por dia. R$100 por dia vezes 200 dá quanto? R$20.000. Então eles chegaram a uma conta que eles iam precisar de algo em torno de R$20.000 de pão, só pão. Não sei qual era o preço do pão que estava, mas eles, pela quantidade de gente, eles foram calculando, deve ter tantas pessoas aqui, cada uma vai comer pelo menos um tanto de pão. Olhou para um e falou, esse aqui come uns 5. O outro falou, esse aqui come só meio. Mas foram calculando ali uns R$20.000 de pão. Você tem? Eu não tenho, eu também não tenho. Então, olharam para Jesus e falaram, nós vamos comprar R$20.000 de pão para esse povo todo comer? E aí, irmão, Jesus fala para eles, olha, quantos pães vós tendes? Que vocês têm? Olha que interessante. Jesus, ele primeiro dá uma lição aqui de liderança em vários aspectos, porque tem prestação de contas, tem momento a sós com Deus, agora ele tem compaixão das pessoas, ele tem compaixão do povo, ele olha para o povo e fala, o povo tem líder, mas não tem pastor, vamos pastoreá-los, vamos dar para eles o que eles precisam, vamos atender a necessidade espiritual dos povos, começa a ensinar o povo, aí surge a necessidade física e Jesus fala para eles, vamos atender essa necessidade também. E os discípulos falam, nós não temos recursos. Jesus falou, vocês sabem quantos recursos vocês têm? Então aqui começa a primeira coisa, olha, vamos se organizar, já que a gente vai cuidar dessas pessoas, vamos nos organizar, quantos pães nós temos, qual o recurso real que nós temos? Bom, a conta foi fácil, não foi difícil a contabilidade, né? Descobriram ali que tinha 5 pães e 2 peixes, em outra parte da Bíblia a gente sabe que os 5 pães e 2 peixes nem eram os discípulos que tinham trazido, era um menino, que acharam um menino que tinha pão lá e o menino tinha 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus falou, não tem problema, é a conta fácil porque o recurso é pouco, então tá bom, então é 5 pães e 2 peixes que nós temos, tá. Agora, qual é o tamanho da nossa necessidade?
Vamos fazer a conta aqui real, para de olhar de olho, vai lá e divide as pessoas em grupos de 50 e de 100. Por que grupos de 50 e de 100? Para você fazer a conta? Uai, se você dividir as pessoas em grupos de 100, tem 10 grupos de 100, quantas pessoas tem? 1000. Se eu dividir em grupos de 50, tem 20 grupos de 50, quantas pessoas tem? 1000, né? É isso. Então, você consegue contar a necessidade, você contabiliza o recurso que você tem e agora você vai contabilizar a necessidade que você tem. Bom, chegaram ao cálculo de 5.000 homens e 5 pães. Olha que coincidência. Um pão para cada 1000. Que seja um pão grande, pessoal. Que seja um pão grande. Para 1000 pessoas, um pão não dá. É meio óbvio. Só que Jesus pega e fala assim: tragam os pães agora para mim. E os peixes. E Jesus abençoa eles. Jesus abençoa os 5 pães, abençoa os 2 peixes e fala para eles: agora vocês vão dar um pedacinho para cada um dos 12 apóstolos, um pedacinho do peixe para cada um, e fala: vai lá, começa a distribuir. Em organização, organizado, muito bem organizado. Porque às vezes você vai ver no filme, irmãos, parece uma bagunça, né? O pessoal vindo pegar assim a comida, né? Uma vez eu ouvi uma história, não sei se é verdadeira, de alguém que estava fazendo um trabalho na África, e aí tinha um grupo de pessoas que estavam comendo a panela, e só tinha uma panela de arroz desse tamanho, e a fila de gente vindo buscando. E ali o irmão viu que não ia dar e começou a orar tal, pelo arroz para ir multiplicando, e foi todo mundo pegando e comendo. E aí alguém falou assim: não olhe para o arroz não, senão vai estragar o milagre. Mas isso é exatamente o oposto do que Jesus faz com os apóstolos. Ele não falou para eles: não olhem. Ele falou para eles: olhem bem, fiquem olhando bem. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu quero que vocês tenham uma contabilidade exata de quanto recurso nós realmente temos, qual o tamanho da nossa real necessidade, e agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Aí ele pega o recurso que eles têm, 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, e começa abençoando aquele pão. E fala para os discípulos: vão distribuir. E os discípulos vão distribuindo, 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 distribuindo. E a Bíblia simplesmente não dá detalhes sobre se eles viram o pão aparecendo, só começaram a distribuir. Estavam ocupados distribuindo o recurso para a necessidade. Recurso contabilizado para a necessidade contabilizada. Terminou de alimentar 5.000 pessoas. Pode ser mais, porque fala de 5.000 homens e outra parte fala sem contar as mulheres e crianças. Ou seja, a conta talvez de 100 em 100 foi de 100 em 100 homens, de 50 em 50 homens, né? Não sei como é que eles fizeram, mas no final eles sabiam que tinha 5.000 homens e mais mulheres e crianças. Ainda depois que todo mundo comeu, saíram recolhendo o que tinha sobrado, e agora, em vez de 5 pães e 2 peixes, eles têm 12 cestos cheios de pedaços, de pão e de peixe. Provavelmente ficou ali 12 cestos, né? Um para cada apóstolo. Jesus fala: agora vocês comem o que sobrou, né? Vocês deram comida para todo mundo, agora comem aí. Veja, irmãos, que interessante. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele está nos dando ao mesmo tempo uma lição de liderança, de organização, mas ele está prometendo que não vai ser o poder da liderança, o poder da organização, vai ser o poder dele abençoando. Um trabalho feito com amor, um trabalho feito com compaixão, um trabalho feito com prestação de contas, um trabalho feito bem organizado. Com a bênção dele, você vai conseguir dizer exatamente qual foi o milagre que aconteceu. E essa é uma coisa, irmãos, que nós precisamos aprender a fazer. É por isso que a gente tem esse costume de, olha, vir trazer o agradecimento do pedido de oração específico que foi feito. Por quê? Para a gente saber, olha, esse aqui foi o milagre que o Senhor fez, foi exatamente o milagre que ele fez. Se eles não tivessem contado quantos pães eles tinham, nem quantos homens foram alimentados, você não ia saber o tamanho do milagre. Alegra o Senhor, aumenta a glória de Deus saber o tamanho exato do milagre que ele realizou.
E nós precisamos disso. Então, quando você fica doente e você recebe uma cura, guarda o prontuário, que você ficou internado, do que aconteceu. Sabe? Pega os irmãos, os relatos dos médicos, guarda isso, porque você vai poder depois contar aquilo que Deus fez e o nome do Senhor vai ser mais glorificado, quando você sabe exatamente o que Deus fez. Agora, é claro que às vezes tem situações como eu vivi muito tempo na minha vida que quando eu fazia a conta, não batia. Não batia, eu sempre gastava mais do que eu tinha recebido, mas nunca faltava. Eu falava, meu Deus, de onde está vindo? Aí teve uma época que eu falei assim, eu vou parar de fazer a conta, porque senão pode ser, vai que a minha fé começa a falhar, por ver que não está batendo. Mas talvez não devia ter parado, talvez devia ter continuado fazendo a conta, para mostrar, olha, Deus está multiplicando, Deus está trazendo recursos de alguma maneira que eu não sei. E glória seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que sempre cuida dos seus. Irmãos, quando nós andamos na vontade do Senhor e na palavra do Senhor, Ele nos abençoa. E quando nós andamos dessa maneira, de uma forma organizada e criteriosa, nós podemos perceber a bênção e o milagre que Ele fez e podemos contar para as pessoas, olha, é isso que Deus tem feito. Então vamos ter esse coração, vamos ter o coração que Jesus teve com os discípulos, mas a coisa principal, eu acho, desse texto não é só o fato de que o Senhor multiplicou pães, o fato que os irmãos eram organizados e sabiam exatamente qual era a necessidade, qual era o recurso real que eles tinham. Mas o mais bonito é que os irmãos se importaram com a necessidade das pessoas que estavam ali, sob o cuidado deles. É essa a principal lição que Jesus traz nessa mensagem, nessa história. Dai-lhes voz de comer. Se preocupe com a necessidade do povo. Não sejam cristãos, não sejam pastores que só vivem na redoma do mundo espiritual. As pessoas têm necessidades espirituais, que são as coisas principais, mas elas às vezes também passam por outras necessidades. E nós temos que, por compaixão e por amor, fazer o que está ao nosso alcance. Senhor, nós não temos 20 mil reais para comprar de pão. Não, quanto vocês têm? Coloque o que você tem, o recurso que você tem, quais são os dons que você tem. Olha, eu não tenho o recurso suficiente para ajudar o quanto eu queria. Quanto você tem? Você não pode não ter tudo que você queria ter. Você pode não ter os 20 mil reais que seria necessário. Mas quanto você tem? Eu não estou falando só de dinheiro. Dinheiro também, porque dinheiro é o grande ídolo do nosso coração. A gente vive por dinheiro, trabalha por dinheiro, quer ver, o que a gente mais gosta de ver é zeros lá na nossa conta depois do 1, né? Não antes do 1, é depois do 1. A gente quer ver os números, é preto, azul, é isso que a gente quer ver. Tudo bem, então a gente precisa sim aprender a doar recursos financeiros, aprender a colocar em prol do outro também o recurso. Mas não só recursos, você tem tempo. Você tem amor, você tem dons, você tem talentos, coloque eles a favor da obra do Senhor. Mesmo que você olhar e falar, Senhor, a necessidade é infinitamente maior do que os meus recursos podem suprir. Jesus vai falar, é verdade, só traz aos meus pés, eu vou abençoar e você vai ver o que vai acontecer. Uma coisa que o pastor Douglas Wilson falou e que tocou muito no meu coração esses dias, tempos atrás, foi, prega a palavra de Deus e vê o que acontece. É só isso. Pregue a palavra de Deus e veja o que acontece. Vai, faça aquilo que o Senhor mandou e veja o que Ele vai fazer. Nenhum discípulo ali multiplicou pão nem peixe. Garanto para você, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago. Foi Jesus que multiplicou o recurso. O que Pedro, Tiago e João fizeram foi simplesmente pegar o que eles tinham, colocar na mão de Jesus e obedecer o que Ele mandou. Sair distribuindo, sair fazendo aquilo que o Senhor mandou. Amém, irmãos? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, porque o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades.
O Senhor é o Deus que abre as portas para nós. O Senhor é o Deus que multiplica os nossos recursos, Pai. Quando nós somos fiéis, quando nós colocamos a nossa vida no Teu altar, dá-nos um coração para Te obedecer, Pai. Livra o nosso coração, meu Pai, de ser apegado aos nossos 5 pães. Não, eu vou guardar só para mim, só para mim. Não, Senhor, meu Deus, nos dá um coração generoso, Pai, para dar, Senhor, meu Deus, o nosso tempo, o nosso amor, o nosso esforço, os nossos recursos aos Teus pés e ver o milagre que o Senhor vai fazer e como o Senhor vai multiplicar. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Fortalece o nosso coração, que nós sejamos organizados, fiéis, prestadores de contas, obedientes à Tua palavra, mas, Pai, que também sejamos um povo de fé, um povo que acredita naquilo que o Senhor prometeu e que faz a vontade do seu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus.